O pouso de um voo de passageiros de Taiwan, num implacável mau tempo, dá terrivelmente errado. Transasia 222, pode me ouvir? Eu entendi que enfrentaríamos uma rigorosa investigação de acidente. 48 morrem em queda de avião. Estão dizendo que foi o tufão que causou a queda. Especulações sobre a causa circulam de modo desenfreado. Qual era a altitude mínima de descida? Mas as evidências levam os investigadores em uma direção perturbadora. Infelizmente, os pilotos morreram nesse acidente, por isso é impossível perguntar a eles o que estava acontecendo depois do fato. Acidentes aéreos. Esta é uma história real baseada em relatórios oficiais e relatos de testemunhas. Levados pelo vento. Em uma chuvosa noite de verão, o voo 222 da Transasia está em um padrão de espera 3.100 pés acima do Estreito de Taiwan. O piloto é o comandante Li Yiliang. Direção 240. Ele é um ex-piloto militar com 22 anos de experiência comercial. Transasia 222, direção 240. O copiloto Xiang Guangsing está fazendo monitoramento. Ele está no cargo há apenas 2 anos e meio. Transasia 222, direção 240, aprovada. O piloto no comando pilota a aeronave. O piloto que não está pilotando supervisiona o voo da aeronave e é treinado para interpor e interceder se os procedimentos não estiverem sendo seguidos ou se a aeronave estiver em uma situação de perigo. A tripulação da Transasia está pilotando um turbo-hélice ATR-72, uma aeronave popular para curtas distâncias. O ATR-72 tem uma excelente reputação. Ele está em produção desde o final da década de 80. Há 54 passageiros e 4 tripulantes a bordo. Quase todos são cidadãos taiwaneses. O voo 222 partiu da cidade de Kaohsiung, a segunda maior cidade de Taiwan. Ele se dirige para Magong, no arquipélago de Penghu, um popular destino de férias taiwanês. Quando pensamos em Penghu e Magong, nós pensamos no verão, no mar e em vários turistas que vêm para cá curtir as suas férias. E isso é muito bom. O mau tempo atrasou a sua chegada. Com licença. Quanto tempo falta para pousarmos? O voo vem circulando junto com outras 3 aeronaves há quase meia hora. O atraso é resultado do tufão Matmo. A tempestade da categoria 2 atingiu seu auge no dia anterior, com ventos de cerca de 145 km por hora. Taiwan está localizada em uma área de clima tropical. Então é normal que tenhamos tufões, mesmo no verão. Já estamos acostumados. Havia um tufão passando pela área de Taiwan e se deslocando pela China. Então tinha trovoadas, chuvas pesadas e rajadas de vento muito fortes. Mas agora o tempo em Magong começa a melhorar. Então o controle de tráfego aéreo começa a trazer as aeronaves que aguardavam para pousar. Boletim meteorológico. Uniair 7647. Pista 20 de Magong agora aberta. Visibilidade de 500 metros. Informe a sua intenção. Uniair 7647. Solicito aproximação na pista 20. Era um total de 4 aviões no ar naquele momento esperando para pousar no aeroporto de Magong. O comandante da Transasia consulta a carta de aproximação, preparando-se para sua vez de pousar. A visibilidade é de 500. Agora podemos usar a 20. Transasia 222, você é o próximo da fila.
Informe a sua intenção. Transasia 222, solicito pista 20 VOR. Transasia 222, entendido. Voe na direção 02360. Vetor de radar. Aproximação por VOR. Um VOR é um tipo de dispositivo de navegação de rádio comumente usado para ajudar as aeronaves a navegar por grandes áreas de terra, ou mais especificamente como parte de um sistema de pouso por instrumentos. Senhoras e senhores, estamos prestes a iniciar a nossa aproximação do aeroporto de Magong. Certifiquem-se de que a sua bandeja esteja fechada e que seu cinto de segurança esteja afivelado. Unier 7647, pouso liberado. O primeiro dos 4 voos que esperavam para aterrissar já foi liberado e logo estará no solo. Torre Magong, Transasia 222. 13 quilômetros do aeroporto para VOR, pista 20. Transasia 222, Torre Magong, pista 20. Prossiga a aproximação. A tripulação de cabine preparar para pouso. Passando 8 quilômetros. Ok, flaps a 15. Uma das maiores diferenças entre pilotos que fazem voos de curta distância versus pilotos que fazem voos muito mais longos é simplesmente que os pilotos que fazem voos de curta distância terão mais decolagens e pousos. Velocidade? Flaps a 15. As decolagens e pousos, e é claro, a aproximação para o pouso, são muitas vezes a parte mais movimentada e estressante do voo. O ATR-72 está a poucos minutos da pista. Transasia 222, pista 20. Vento 250 graus, 1.9 nós. Liberado para pouso. Entendido, pista 20. Vento entendido. Liberado para pousar. Transasia 222. Liberados para pousar. Flaps a 30. A extensão das abas da asa dá à aeronave a sustentação adicional de que precisa na velocidade de pouso, que é mais lenta. Flaps a 30. Trem baixado. Uh, 90. Altitude configurada 90. O comandante orienta o seu copiloto a inserir uma determinada altitude no piloto automático. Altitude configurada 90. $60. O comandante decide ir mais baixo. O avião agora está a menos de 30 segundos do solo. Você já avistou a pista? Não. Não? Não, senhor. Ah, ok. Ok. Dê a volta. Vamos. O comandante tenta abortar o pouso e subir. Dê a volta! Mas é tarde demais. O voo 222 da Transasia caiu no vilarejo de Xixi, a menos de 1,5 km do aeroporto taiwanês onde deveria pousar. Incrivelmente, alguns passageiros sobreviveram ao terrível acidente. E só o que podem fazer agora é esperar o socorro.
Socorristas taiwaneses correm para o local do acidente do voo Transasia 222. Eles logo descobrem que das 58 pessoas que estavam a bordo, 48 estão mortas. Já passava das 7 horas da noite. E eu estava assistindo ao noticiário e vi as notícias de última hora na TV. Thomas Wang, do Conselho de Segurança da Aviação de Taiwan, liderará a investigação do intrigante acidente. Quando eu vi as imagens no noticiário, eu entendi que enfrentaríamos uma rigorosa investigação de acidente. Parentes de passageiros e tripulantes se reúnem em hospitais próximos em busca de notícias sobre o destino de seus entes queridos. A luz do dia revela o nível da devastação no vilarejo taiwanês de Xixi. A queda do Transasia 222 não só matou 48 pessoas a bordo, mas também feriu 5 moradores do vilarejo. A pequena comunidade está de luto. Quando nós chegamos ao local do acidente, todas as vítimas já tinham sido levadas para o hospital. Então só restavam os destroços e as várias casas destruídas pela aeronave. No começo, nós não entendemos por que a aeronave voou até uma área residencial em vez de pousar na pista do aeroporto. Wang sabe que por toda Taiwan, as pessoas logo exigirão respostas. Estávamos à procura de evidências para nos ajudar a explicar por que a aeronave caiu. Muito bem, pessoal. Vocês sabem o que fazer. Vamos trabalhar. Estávamos procurando os gravadores, o gravador de dados de voo e o gravador de voz da cabine de comando. Eles também esperavam encontrar os controles de voo do avião e os 2 motores. Estávamos à procura de qualquer evidência que nos mostrasse se houve algum mau funcionamento. Enquanto a equipe de resgate recolhe os destroços, os investigadores começam a mapear o local do acidente. Me mostra aqui no mapa. É então que eles fazem sua primeira grande descoberta. Ok, muito obrigado. Parece que existem destroços, inclusive aqui. O primeiro ponto de impacto não foi no vilarejo. Foi em uma floresta próxima. Vamos mandar uma equipe lá, ver o que eles encontram. O primeiro ponto de impacto, a área com árvores, estava a cerca de 200 metros de distância da área residencial, local da queda. Os investigadores agora podem ver que a aeronave não estava alinhada com a pista durante a descida. Por algum motivo desconhecido, ela estava fora do curso. Por que será que estava tão longe do curso? Nesta fase inicial da investigação, a causa do acidente ainda é um mistério. Mas a equipe já recuperou as caixas pretas. Os dispositivos podem fornecer muitas das respostas que eles estão procurando. Na fase inicial, nós não queríamos especular demais. Então, naquele momento, nós apenas reunimos todas as evidências que pudemos encontrar e esperamos pela leitura fornecida pelos gravadores. Na sede da investigação, em Taipei, a equipe começa a classificar as evidências enquanto espera para ver o que os dados da caixa preta revelarão sobre o acidente da Transasia. O que você descobriu? Mas as notícias na mídia já estão repletas de especulações. Estão dizendo que foi o tufão que causou a queda.
Bom, vamos ver o efeito que o tufão causou. Muito bem, então nós temos a trajetória do voo. Wang quer saber exatamente o quanto o voo 222 estava perto do olho da tempestade no momento da queda. Sabemos que eles decolaram às 5h45 da tarde e que estavam se aproximando para o pouso às 7 da noite. Matmal é o terceiro tufão na região do Pacífico Ocidental em menos de 3 semanas. Olha, não parece que foi o tufão. Os dados meteorológicos mostram que no momento da queda, o tufão estava a 142 milhas náuticas a noroeste de Penghu e que se afastava das ilhas. O tufão estava quase fora do alcance deles. Magong não estava no olho da tempestade. Mas Thomas Wang sabe que o aeroporto ainda poderia ter sido afetado pelas bandas externas de chuva do tufão. O tufão Matmal provavelmente era apenas um tufão de tamanho médio, mas mesmo assim ele estava trazendo muita água e, é claro, ventos fortes. Eles precisam saber como o tufão, apesar de distante, estava afetando as condições climáticas do aeroporto no momento da queda. Eles examinam os dados meteorológicos mais atentamente. Vento à velocidade de 11 nós, com rajadas de 21 nós. Tudo bem dentro dos limites operacionais da aeronave. Eles calculam que os ventos podem ter sido fortes o bastante para empurrar o avião para fora da rota, mas não o suficiente para provocar uma catástrofe. E quanto à visibilidade? Tenho imagens do aeroporto daquele momento. A visibilidade seria uma questão muito importante para nós entendermos se a tripulação do voo poderia localizar a pista visualmente ou não. Eles estudam imagens das câmeras de vigilância do aeroporto a partir de cerca de 30 minutos antes da queda do avião. Tudo bem? Está bem claro. Então, de repente, a chuva chega. Pelas câmeras de segurança, nós pudemos ver a pista de pouso, pudemos ver algumas placas do aeroporto e então pudemos ver que estava chovendo. Pode levantar as imagens de logo antes da queda? Eles sabem que o Transasia 222 caiu às 19h06. As imagens do aeroporto de logo antes desse horário revelam algumas evidências surpreendentes. Isso está começando a ser mais do que apenas chuva. Isso é uma tempestade pesada. Depois das 7 da noite, tudo começou a ficar mais intenso. Nós tivemos chuvas fortes e aí a visibilidade começou a diminuir muito rapidamente, logo depois desse horário. Os pilotos precisam ter um mínimo de visibilidade clara para pousar. Os investigadores estimam que no momento da queda, a visibilidade era tão limitada que a tripulação da Transasia não teria conseguido ver a pista até estar praticamente em cima dela. A visibilidade não estava passando dos 200 metros. Como permitiram que eles pousassem? Os investigadores taiwaneses precisam entender por que o voo 222 da Transasia foi autorizado a pousar em Magong quando a visibilidade no aeroporto estava extremamente limitada. A visibilidade não chegava a 500 metros. Por que deixou que eles pousassem? Eles fazem as suas perguntas ao controlador de tráfego aéreo que estava de plantão na noite da queda. O controlador tem a obrigação de passar para a tripulação determinadas informações, como a pista em uso, a visibilidade e as condições do vento. O boletim meteorológico estava bom. Às 19 horas, eles relataram a visibilidade de 500 metros. Unier 7647, pista 20 de Magong agora aberta. Visibilidade 500 metros, indique a sua intenção. 1.600 metros de visibilidade é o mínimo exigido para a aproximação realizada pela tripulação da Transasia. Isso aqui é da hora da queda. Claramente a visibilidade estava inferior ao mínimo.
Tudo o que você tinha que fazer era olhar pela janela. Bom, isso foi o que nos passaram. De onde vêm os seus boletins meteorológicos? Eles vêm do Centro de Meteorologia, aqui no aeroporto. O aeroporto de Magong é uma instalação civil e militar. Os dados meteorológicos são coletados e distribuídos pelos militares. Vou dar uma olhada lá fora. Um observador sai para verificar as condições pelo menos a cada 30 minutos. Era a função do meteorologista registrar muitas informações, como temperatura, direção do vento, pressão do ar, se havia previsão de tufões e chuvas fortes. Os investigadores descobrem que às 18h58 da noite do acidente, 8 minutos antes do impacto fatal, o meteorologista retornou ao escritório depois de verificar as condições. Está chovendo mais forte lá fora, mas a visibilidade ainda está boa. A visibilidade no momento em que a tripulação decidiu pousar naquela pista estava dentro dos limites. Boa noite. Controle de tráfego aéreo. Observações locais. Visibilidade de 500 metros através de chuvas e trovoadas. Nuvens dispersas por 60 metros. O meteorologista informou as condições à torre de controle às 19h02, 4 minutos antes do impacto. Ao mesmo tempo, a chuva aumentou de intensidade. Durante a aproximação, a visibilidade piorou. Vou sair de novo para ver como está o tempo. A visibilidade estava diminuindo de 500 metros para 250 metros e chegou até 150 metros por causa da chuva pesada. Quando o controlador recebeu o relatório atualizado às 19h10, já era tarde demais. Transasia 222, pode me ouvir? Transasia, Torre de Magong, responda. Ele não poderia ter informado a tripulação. Eles já tinham caído. Obrigado pelo seu tempo. Agora está claro que as condições climáticas no aeroporto de Magong mudaram rapidamente nos minutos precedendo o acidente. Mas para Thomas Wang, um boletim meteorológico atrasado não explica o desastre. Altitude configurada 90. Ele se pergunta por que os pilotos simplesmente não abortaram o pouso. 60. Cada voo de uma aeronave é, em última instância, de responsabilidade da tripulação de voo. Cabe a eles tomar a decisão de continuar com o voo ou não continuar com o voo. Porque se eles não veem a pista, eles devem fazer a coisa prudente e realmente executar uma aproximação perdida. Em um hangar nas proximidades, os investigadores examinam os restos do voo 222 da Transasia. Eles estão procurando qualquer sinal de falha mecânica. Qualquer coisa que poderia explicar por que a aeronave desviou da rota e caiu antes da pista. Então, verificamos o controle de superfície, as ligações dos controles e verificamos se tinham energia. Eles não encontram nada que aponte para uma falha nos controles de estabilidade do avião. Ambos os motores parecem estar mecanicamente bons e os seus circuitos eletrônicos parecem normais. Mas descobrimos que não havia evidências indicando a existência de um problema mecânico ou qualquer outro problema. A análise cuidadosa não deixa dúvida alguma. O voo 222 não foi derrubado por uma falha mecânica ou de sistemas. Os investigadores precisam de outra teoria. O motivo do voo 222 da Transasia Airways ter caído na aproximação a Magong ainda é um mistério. Mas agora os investigadores têm uma nova ferramenta em seu esforço para encontrar a causa: o gravador de dados de voo do avião. Impacto inicial. O gravador de dados é particularmente importante nesse acidente porque tem informações que não podem ser obtidas de outras fontes, como as configurações dos motores
dos controles de voo, as manobras que foram feitas antes do acidente, tudo isso estará no gravador de dados. Eles não estarão em nenhum outro lugar. Impacto final. Como você chegou até aqui? Já estou com todos os dados. Eles analisam centenas de dados em busca de algo fora do comum. A informação confirma as descobertas anteriores de que o voo 222 estava mecanicamente perfeito. Ele não sofreu uma falha de sistemas. Espera um pouco. Então eles descobrem algo. 1 minuto antes do impacto, estavam a 60 metros? Qual era a altitude mínima de descida? Segundo as regras da aproximação do voo 222, os pilotos não deveriam ir abaixo de uma altitude de descida mínima pré-definida, ou MDA, até que pudessem ver a pista de pouso. Se não é possível ver a pista, eles devem fazer a chamada aproximação perdida. Você já viu a pista? Dar a volta e fazer outra tentativa de pouso. Não! Ou desviar para outro aeroporto. Aqui está dizendo que a altitude mínima de descida era de 100 metros. A altitude de descida mínima é algo que é calculado de antemão pelas autoridades da aviação civil, com base nos objetos, no solo, no terreno e outros perigos que existem no entorno da pista. Deem uma olhada nisso. Wang vê que, por quase 14 segundos, a aeronave fica a 60 metros, bem abaixo da altitude mínima. Os dados meteorológicos sugerem que, de onde estavam, os pilotos não teriam visto a pista. Se a visibilidade estava tão ruim, por que ele ignorou a MDA? Por que eles fariam isso? Temos que ouvir o que estava acontecendo na cabine de comando. Enquanto os investigadores lutam para entender o que deu errado a bordo do voo 222 da Transasia, Taiwan está de luto pelas 48 vidas perdidas no acidente. É o desastre aéreo mais mortal da nação em mais de uma década. O meu filho foi queimado pelo fogo depois que o avião caiu. Vocês conseguem entender o que eu tenho passado? Vocês sabem o que é perder um filho? Eu perdi o meu filho amado. Vincent Lin, presidente da Transasia Airways, tenta aliviar a dor sentida por familiares das vítimas. Infelizmente, esta é uma tragédia imprevisível. Eu não estou muito preocupado com a reputação da minha companhia agora. O mais importante nesse momento é podermos ajudar os familiares com as suas principais necessidades. Uma evidência crítica que pode lançar uma nova luz sobre o acidente finalmente está disponível para os investigadores. A gravação de voz da cabine de comando. Nesse acidente foi muito importante obter a gravação de voz por vários motivos. Primeiro, infelizmente, os pilotos morreram no acidente, então é impossível perguntar a eles, depois do fato, o que estava acontecendo. Mas o que é mais importante é ser um registro de tudo o que foi dito na cabine de comando durante todo o voo. Pronta? Vamos começar perto do final, pouco antes do pouso. Os investigadores esperam que a gravação possa revelar por que a tripulação voou abaixo de sua altitude mínima de descida antes de cair sobre um vilarejo. Transasia 222, pedindo direção 240. Transasia 222, direção 240 aprovada. Torre de Magong, Transasia 222, 13 km do aeroporto, VOR para a pista 20. Transasia 222, Torre de Magong, pista de pouso 20. Prossiga com a aproximação. Tripulação de cabine, preparem-se para o pouso. Flaps a 15. Logo, os investigadores ouvem algo inesperado. Trem baixado. Ok. Checklist pré-aterrissagem. Trem baixado. Flaps a 30. Controle automático, luzes de decolagem acesas. Alerta de gelo apagado. Pista 20, liberados para pouso. Checklist pré-aterrissagem completa. Vento 290. Espera, para. Foi essa a checklist pré-aterrissagem?
O copiloto falou sozinho o tempo todo. O comandante nem pareceu estar ouvindo. Os pilotos devem responder a cada item do checklist com informes e respostas padronizadas. Vamos continuar. 90. Configurar altitude 90. Nenhum dos pilotos se ateve aos procedimentos operacionais padrão. Coisas como ler as checklists. Os procedimentos operacionais padrão são vitais para a segurança da aviação, com base em décadas de experiência. Então, ignorar essas décadas de experiência sem uma boa razão coloca a aeronave e as pessoas ao seu redor em risco. O gravador de voz do voo 222 está dando aos investigadores um vislumbre de como os pilotos executaram o seu pouso. 60. Para um minuto. Eles sabiam que a altitude mínima de descida era de 100 metros. Mas parece que o comandante ignorou isso também. Talvez estivessem vendo a pista, finalmente. Vamos descobrir. Enquanto se aproximam de 60 metros, eles desligam o piloto automático. Desligado. O comandante então controla a descida manualmente. Desligar o piloto automático simplesmente significa que eles estão desligando todas as funções de voo automatizado e a aeronave está totalmente sob controle manual do comandante e do copiloto. Os investigadores ficam atentos a qualquer indício de que a tripulação estava vendo a pista à sua frente. Você já viu a pista? Não, senhor. Quando desceram para 60 metros, eles ainda estavam procurando a pista. Não? Não, senhor. Ok. E quando eles desceram para 22 metros, eles ainda estavam procurando a pista. E então a tripulação leva 13 segundos inteiros para tomar alguma atitude. Dê a volta! Dê a volta! Devido à velocidade da aeronave, eles poderiam ter percorrido várias centenas de metros em um período de 13 segundos. O fato de eles passarem qualquer tempo que fosse naquela condição realmente aumentou a probabilidade de que eles atingissem o solo ou algum objeto no solo. Então nós temos certeza de que eles não conseguiam ver a pista, mas mesmo assim eles decidiram descer com a aeronave e tentar encontrar a pista. Por que esperaram tanto para tomar uma atitude? Eu quero ouvir de novo. Desde o início. Teste antideslizamento. Confere. Eles se voltam para o gravador de voz, atentos a pistas no início da gravação. Aguarde. Checklist de decolagem completa. E o que eles ouvem é alarmante. Senhor, configuramos a próxima altitude 100 ou 122. Por algumas vezes, os pilotos demonstram dificuldade com procedimentos básicos. Hein? Tudo, desde checklists até a configuração de altitude. Configure a próxima altitude em 122. É sempre surpreendente quando você tem uma gravação que indica que os pilotos estão violando os procedimentos padrão. A gravação então dá uma pista clara sobre as dificuldades da tripulação. Eu estou tão cansado. Vamos ficar nessa altitude? Sim. Ok. Orbital direita ou orbital esquerda? Mantenha a manobra padrão orbital direita. No gravador de voz, ouvimos claramente que o comandante estava bocejando e dizendo que estava cansado. O gravador de voz nos permite saber tudo o que estava acontecendo na cabine. Pelo fato do comandante estar cansado, como evidenciado pelo bocejo, isso implica que o comandante não será tão preciso quando for necessário reagir a situações e agir sobre decisões depois que forem tomadas. Isso fará com que seja menos provável que a tripulação como um todo possa responder a situações de emergência. Por que ele está tão cansado? Temos que ver a ficha dos pilotos.
Os registros mostram que a Transasia havia contratado o copiloto Chiang Kwang-sing há 3 anos e sem experiência alguma em companhias aéreas. O comandante Lee Il-yang era piloto comercial desde 1992. Ele já havia viajado para o aeroporto de Magong muitas vezes e em todo tipo de clima. Ele tinha um currículo impecável. Mas ficou claro que o comandante tinha muito mais experiência de voo do que o copiloto. E é quando eles olham os registros de voo dos 2 pilotos que eles fazem uma descoberta importante. Nós descobrimos que a tripulação de voo acumulou muito mais tempo de voo comparado a qualquer outra companhia aérea doméstica. Os registros mostram que nos últimos 90 dias, o comandante voou 278 horas e o copiloto 264 horas. Nos últimos 3 meses, eles voaram uma média de 6 voos por dia. Quando uma companhia aérea aumenta a frequência de voos, pode ocorrer uma situação em que a tripulação fica mais cansada, em que a tripulação voa muito além do que é razoável. 7 meses após a investigação da Transasia, a companhia aérea está de volta aos noticiários. Alô? O quê? De novo? No dia 4 de fevereiro de 2015, o voo 235 da Transasia Airways caiu em um rio logo após a decolagem do aeroporto de Songshan, em Taipei. Apenas 14 das 57 pessoas a bordo sobreviveram. É o mesmo tipo de aeronave e a mesma companhia aérea e o mesmo país. A minha reação inicial foi: como pôde haver outro grande acidente? O que está acontecendo na Transasia? A taiwanesa Transasia sofreu 2 acidentes fatais em 7 meses. É inevitável que os investigadores se perguntem: existe um problema sistêmico com a companhia? A primeira coisa que pensei foi como uma companhia aérea relativamente pequena teve 2 acidentes, aparentemente independentes, em um espaço de tempo tão pequeno. Mas depois de uma revisão adicional observando algumas das descobertas do segundo acidente, descobriu-se que havia uma certa ligação entre os 2 acidentes. Examinando os registros financeiros e outros documentos, eles analisam a história corporativa da Transasia. A empresa vem se expandindo rapidamente. Essa companhia aérea estava aumentando as rotas dessa aeronave em particular. Ao mesmo tempo, eles não estavam aumentando o número de pilotos para acompanhar as novas rotas. Então, como resultado, os pilotos do ATR-72 receberam o maior número de escalas de voo, ou seja, mais trabalho. Alguns pilotos estavam fazendo até 8 voos por dia. Os funcionários se queixaram à administração sobre a carga excessiva de trabalho. No entanto, as queixas foram ignoradas e eles não tomaram nenhuma atitude em relação a isso. Os investigadores agora se perguntam como as práticas de gerenciamento da Transasia afetavam seus pilotos. Muito bem, afivelem os cintos e começaremos a simulação. E mais importante ainda, era prática comum os pilotos ignorarem os procedimentos operacionais padrão? Eles pedem a um grupo de pilotos de ATR-72 da companhia que façam a rota de Kaohsiung a Magong em um simulador, com o desafio adicional de um tufão nas proximidades. Nós apenas nos sentamos e observamos como a tripulação de voo trabalhava junta. Para a surpresa dos investigadores, todos os pilotos falham em seguir os procedimentos padrão. Obrigado pelo seu tempo. É uma descoberta apavorante. Muito bem, acabamos aqui. Praticamente todos eles ignoraram os procedimentos operacionais padrão. A minha primeira impressão foi: isso nunca deveria acontecer nos dias de hoje. Estamos em 2014. Nós instruímos todos os pilotos a fazer tudo de acordo com os procedimentos. Eu fiquei surpreso que ainda houvesse pilotos fazendo coisas do seu próprio jeito. E a investigação do caso descobriu que este não era um evento isolado acontecendo apenas nesse voo, mas que era uma prática sistêmica dentro da companhia, porque mostra que esse tipo de comportamento era normal.
que esse tipo de comportamento era aceitável. Os investigadores finalmente entendem a causa da queda do voo 222. Impacto inicial. Impacto final. Começa com um comandante cansado, pilotando seu 9º voo nas últimas 29 horas. Configurar a próxima altitude em 122. E trabalhando para uma companhia aérea onde os procedimentos operacionais padrão são rotineiramente ignorados. Os efeitos de um tufão atrasam a chegada do voo em Magong. Embora os ventos não sejam fortes o suficiente para sacudir a aeronave, eles são fortes o bastante para tirá-la ligeiramente de seu curso. Senhoras e senhores, estamos prestes a iniciar a nossa descida ao aeroporto de Magong. Os pilotos então ignoram uma das regras mais básicas da aviação. Supondo que a pista de pouso acabará aparecendo à sua frente através da chuva, eles voam abaixo da altitude mínima de descida. Altitude configurada em 90. Ao que parece, o copiloto não cumpriu uma variação do procedimento operacional padrão. 60. Então, nesse caso, acho que foi um comportamento perigoso não se manifestar e não desafiar o comandante quando as regras estavam sendo infringidas. Você já viu a pista? Não. Alheios ao desastre iminente, eles descem o suficiente para atingir uma árvore, selando seu destino. Em uma situação em que há uma organização não aderindo aos procedimentos, há muitas maneiras de corrigir isso. Primeiro, a administração da companhia aérea poderia ter dito: nós vamos começar a voar de acordo com os procedimentos ou não vamos mais voar. Os investigadores pedem à Transasia que revise completamente o seu sistema de gerenciamento de segurança e o seu programa de treinamento de pilotos. Eles pedem à Administração de Aeronáutica Civil de Taiwan que aumente a supervisão sobre as companhias aéreas e recomendam que o comando da Força Aérea encontre maneiras melhores de relatar as condições climáticas do aeroporto. Mas quando as recomendações são publicadas, em janeiro de 2016, chegam tarde demais para ajudar a Transasia. Problemas financeiros obrigam a companhia a fechar as portas no final daquele ano. Nos últimos 3 trimestres, nós registramos uma perda de mais de 62,7 milhões de dólares. E após uma reunião do Conselho Administrativo esta tarde, nós decidimos dissolver a Transasia Airways. A Transasia Airways não existe mais. Quando ouvi dizer que a companhia estava fechando, fiquei surpreso. Nós pensávamos que ela se tornaria uma companhia aérea melhor com o passar do tempo. Por isso, foi lamentável quando recebemos a notícia de que a companhia estava fechando. Muitas pessoas perderam seus empregos. Esta notícia abalou todo o segmento de transporte aéreo, sem falar das famílias que perderam seus entes queridos no trágico acidente. O que realmente foi triste foi concluir que o acidente poderia ter sido evitado. Houve muitas oportunidades de impedir isso ou corrigir antes do acidente acontecer. Infelizmente, nada foi feito.